dia, tudo bom? Meu nome é Manuela, eu tô aqui para te ajudar a resolver uma das questões do Enem de 2015. Essa é a questão número 56 da prova amarela, 71 da prova branca, 69 da prova rosa e 76 da prova azul. Vamos ler? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o sulfeto de zinco, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será necessário a partir de 100 gramas de esfalerita? A primeira coisa que a gente tem que nos atentar é com relação aos conceitos que ele fala no texto, sobre cálculo estequiométrico, né? Que é a pureza e rendimento. Vamos primeiramente entender sobre o conceito de pureza. Se eu falo, por exemplo, que vou no material de construção, lá na loja de material de construção, e quero comprar 10 quilos de areia. Só que aí, quando eu chego em casa, eu percebo, que dos 10 quilos de areia, sei lá, apenas 9 são areia mesmo. O resto são impurezas, são pedregulhos. Ou seja, eu comprei aqueles 10 quilos de areia, mas areia mesmo, eu só tinha 9 quilos. Beleza? A questão nos fala sobre a massa de 100 quilos de sulfeto de zinco. Ela fala que essa massa tem 75% de pureza, ou seja, daqueles 100 quilos de sulfeto de zinco, apenas 75% dos 100 quilos são realmente sulfeto de zinco. Os outros, são impurezas, os outros quilos são impurezas. Então, primeiramente, dos 100 quilos, apenas 75% vão ser o quê? Vão ser realmente sulfeto de zinco. Então, eu tenho para trabalhar apenas 75 quilos de sulfeto de zinco. Tudo bem? Ok. Outra coisa que a questão me fala é sobre rendimento. Para a gente entender um pouquinho mais sobre rendimento, nós precisamos entender um pouco mais sobre a proporção estequiométrica. Eu vou colocar aqui uma reação genérica, repara. Vamos lá. Repara isso aqui, essa reação genérica. Esses números aqui na frente, eles me indicam a proporção estequiométrica da reação. Ou seja, se eu quero reagir A com B, para cada 1 mol de A, eu tenho que ter 3 mols de B. Se eu pego 1 mol de A e reajo com 3 mols de B, eu vou produzir 4 mols de C e 1 mol de D. Então, esses coeficientes aqui são a proporção estequiométrica da reação. Para 1 mol de A, eu tenho que ter 3 mols de B e vou produzir 4 mols de C e 1 mol de D. Agora, por exemplo, se eu quiser multiplicar aqui, se eu pegar 2 mols de A, eu vou ter que fazer o quê? Reagir com 6 mols de B e vou produzir 8 mols de C e 2 mols de D. Então, essa é a chamada proporção estequiométrica. O que acontece no rendimento? Vamos supor, se eu pego, por exemplo, 1 mol de A, eu vou produzir, como eu falei, 4 mols de C. Só que se eu falo que o rendimento da reação é 50%. Quando eu falo que o rendimento da reação é 50%, ou seja, aquilo que eu estou esperando que aconteça não vai acontecer 100%, mas sim 50%. Ou seja, se eu coloquei 1 mol para reagir, se o rendimento da minha reação não é 100%, eu não vou produzir a proporção estequiométrica 100%, e sim 50%. Então, no caso aqui, eu não poderia produzir 4 mols, e sim produziria 50% de 4 mols. E aí, no caso, seria metade. Então, eu produziria 2 mols de C. Então, como rendimento é 50%. Tudo bem? Agora, vamos trabalhar com a questão. Então, a questão fala aí, sobre a conversão do minério, em zinco metálico. E ele fala que essa reação acontece em 2 etapas. A primeira, ele pega o sulfeto de zinco, reage com o O2, forma nesse óxido de zinco e forma também um óxido de enxofre. Daí ele pega o produto da primeira reação, o óxido de zinco,
e vai reagir com o monóxido de carbono, produzindo o que a gente quer inicialmente, que é o zinco metálico, e formando o CO2. E o que acontece? Para trabalhar apenas com uma reação, a gente pode somar essas reações para deixar apenas uma e assim, né, trabalhar só com essa única reação. Mas antes da gente somar, a gente tem que entender sobre a proporção estequiométrica. Se ele pega, né, o produto daqui e faz ele como reagente na segunda reação, nós temos que igualar, né, a quantidade produzida com a quantidade que vai reagir. Então aqui nós temos que colocar 2 mols de zinco. Se colocamos 2 mols de zinco, de óxido de zinco aqui, né, para igualar o que foi produzido ali, nós vamos ter 2 aqui para balancear, né? E aí nós temos que, se a gente colocar o 2 aqui, fica 2 carbonos, e aqui também 2 carbonos, aí ficaria 4 oxigênios e 4 oxigênios. Então tá balanceado. A partir daí a gente já pode somar as duas equações. Então vai ficar 2ZNS mais 2ZNO mais 3O2 mais 2CO, 2ZN mais 2ZNO mais 2SO2 mais 2CO2. Então é uma reação bem aí grandona, né? O que a gente pode reparar, né, é que a gente sempre fala que quando a gente balanceia uma reação, a gente tem que sempre chegar aos menores, né, coeficientes inteiros. Aí que você vê 2, 2, 2 e 2. Por que a gente não deixava como estava antes, né, que seria a menor proporção? Mas aqui nós temos que igualar ao que foi produzido. Ele pegou o produto daqui e transformou como reagente da segunda reação. Então a quantidade produzida vai ter que ser igual à quantidade aqui. Beleza? E por isso nós balanceamos e deu esse resultado, ok? Aí nós temos essa reação aqui grandona para trabalhar. A questão nos pede o seguinte: qual é a quantidade, né, de zinco metálico que eu vou produzir a partir de 100 quilos daquele minério? Como nós vimos inicialmente, né, o minério não tinha 100% de pureza. Então, daqueles 100 quilos que nós vimos, apenas 75 quilos eram de sulfeto de zinco. E também nós vimos que a reação tinha um rendimento de 80%. Então, repara, pensando primeiramente no rendimento, nós vamos trabalhar com apenas 2 substâncias, que é as substâncias, uma que ele deu, né, o dado, que é o sulfeto de zinco, e a outra que a gente quer achar. Então, vamos trabalhar com esse aqui e esse aqui. O resto a gente pode já esquecer. Então, primeira coisa, a proporção, né, é 2 mols de sulfeto de zinco para 2 mols de zinco. Mas isso só se a reação tivesse 100% de rendimento. Como ela tem 80% de rendimento, quando eu coloco 2 mols de sulfeto de zinco, eu produzo, né, o quê? 80% de 2 mols, que seria o quê? 0,8 vezes 2 mols. Então, eu produzo o quê? Apenas 1,6 mols de zinco. Tudo bem? Ok. Então, a proporção que nós temos é 2 mols disso aqui, do óxido de zinco, para 1,6 mols de zinco metálico. Só que a questão, ela pede a quantidade em gramas. Então, nós não podemos trabalhar aí com a relação de mols. Nós temos que passar essa relação que nós achamos para grama. E como é que nós fazemos isso? Através, né, da massa molar. O que é a massa molar? O nome é bem sugestivo, né? É a massa de 1 mol, ou seja, aqui eu coloquei os dados, né, que o próprio texto já te diz, até porque no Enem ele não te dá a tabela periódica para você ir lá procurar na tabela. Então, sempre que tiver questões que envolvam massa molar no cálculo, ele vai te dar. Então, a massa de 1 mol, né, de sulfeto de zinco é 97 gramas e a massa, né, de 1 mol de zinco metálico é 65 gramas. Ou seja, se eu tenho aqui 2 mols de zinco, eu tenho que, se 1 mol tem 97 gramas, 2 mols vai ter 2 vezes 97. E 1,6 mols de zinco vai ter o quê? 1,6 vezes 65 gramas. Só que a questão me fala, né, sobre a respeito daqueles 100 quilos do minério, né? Só que como tinha 75% de pureza,
nós vamos ter 75 quilos. Lembrando que aqui está em gramas, certo? Porque aqui, ó, a massa molar é dada em gramas. Então, nós queremos saber aí, né, qual é a massa de zinco metálico. Aí você pode se perguntar, né, por que eu coloquei grama aqui, quilo aqui, não tá errado? Não, eu tenho que ter a mesma unidade na parte horizontal. Então, eu posso colocar uma outra unidade aqui, mas sabendo que o valor que eu vou achar aqui é essa mesma unidade que eu coloquei aqui. Eu coloquei em quilo já porque a questão dá um dado em quilo e pede o resultado em quilo. Então, para facilitar, eu coloquei assim. Mas se você tem medo, você pode colocar aqui em grama, né? Vai achar aqui em grama, depois você passa para quilo no final da resposta. Então, fazendo essa regrinha de 3, nós vamos achar um x igual a 40,2 quilos. E aí você não vai achar esse resultado nas opções, mas vai achar, né, um valor próximo, que é 40 quilos. E por isso a resposta é a letra C. Acertou. Então, um beijinho e tchau, tchau.